Fala, empresários, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da Roda Digital. Muito legal receber você aí do outro lado. Estou com várias pessoas aqui na sede do nosso auditório. Não sei se você já assistiu algum, você sabe como é que funciona. É o seguinte, as pessoas podem perguntar aqui o que elas quiserem sobre o negócio delas. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber também, eu vou dizer que eu não sei, tá tudo bem, porque eu não sei de tudo, tá? E você que tá aí do outro lado, a gente posta uma vez por semana no canal, vira podcast, vira cortes, uma série de coisas. Se você não estava sabendo, está sabendo agora, já segue logo, já coloca o sininho aí para poder ser avisado quando tiver notificação, essas coisas todas. Se você quer mandar alguma pergunta, manda para minha equipe dá um jeito de chegar aqui até mim, tá? E se você mora perto de Brasília, dá um jeito de vir visitar a gente. Sempre tem um pessoal aqui de Goiânia, de Anápolis, de um monte de lugar diferente. Tem gente que vem de outros lugares até muito mais distantes, tá? Mas é isso, você vai ver como é que são as perguntas. Espero que as perguntas tenham a ver com você também. Gente, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? É um prazer receber vocês todos aqui na nossa casa. Quem quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mão, minha equipe leva o microfone e eu tento ajudar vocês da maneira que eu conseguir. Vamos lá? Boa noite. Meu nome é Kátia Damasceno. E eu tenho uma pergunta de verdade, Bruno. Como iniciar a internacionalização de um produto? Como físico ou digital? Digital. Tá, vamos lá. Quando a gente começou era mais difícil, agora é mais fácil, né? Vou falar uma coisa que aconteceu essa semana. Eu gravei um vídeo aqui de 18 minutos, mais ou menos. E aí, na hora que eu acabei de gravar, aí o meu time falou assim, agora tem que gravar o espanhol. Eu falei, nem a pau. Eu falei, vocês vão usar a inteligência artificial para poder fazer o vídeo em espanhol. E eles se viraram, eu até falei qual era, né? Eu sou tão gente boa que eu disse qual era. Vocês vão usar a Eleven Labs, que é uma dessas tem, mas tem um monte aí no mercado, né? E aí eles foram lá, pegaram a minha voz, colocaram no Eleven Labs, e aí a inteligência recriou a minha voz em espanhol e fez o vídeo. 10 minutos depois eles estavam ali com o vídeo para me mostrar, né? Então é bem mais fácil, né? Mas em geral tem alguns passos assim que eu sugiro para a pessoa fazer, tá, Kátia? Não querer inventar muito, porque quando a gente vai para fora, quando a gente errou muito, Tati e eu, quando a gente foi internacionalizar, que a gente pensava assim, não, vamos fazer diferente, não vamos fazer um lançamento, vamos fazer outra coisa, tal, mas o que a gente é bom é de lançamento. Então aí acaba no final das contas a gente foi fazer um perpétuo, a gente não era bom de perpétuo, foi fazer um perpétuo, ou seja, eu tinha que acertar 2 vezes, né, fazendo um negócio que eu não sabia fazer, ainda em outro idioma. Então normalmente eu falo para a pessoa assim, pega aquela sua oferta mais validada, do seu produto mais validado, tá? Que aí nisso você já não tem problema, usa a mesma copy e tal, todos somos latino-americanos, então é muito parecido mesmo, né? E pega uma verba ali, no nosso caso, por exemplo, era R$80 mil na época, mas tem gente que a gente conhece, que já fez com 20, que fez com 15, a gente pegou uma verba que era uma verba de guerra, que era assim, se perdesse a gente não ia morrer por causa disso. Metade da verba, 40, eu usei para poder distribuir conteúdo, principalmente depoimento, porque ninguém sabia quem era a Tati, então era distribuição de depoimentos e de alguns vídeos para as pessoas conhecerem a Tati. Uns estavam dublados, outros estavam legendados, outros estavam com a Tati falando em portunhol. O portunhol da Tati era sofrível, e mesmo assim foi o que saiu melhor, porque a pessoa gosta de ver você tentar falar no idioma dela. E os outros 40, a gente fez um lançamento, que era o que a gente sabia fazer. A gente gravou um lançamento em espanhol, do jeito que dava, e a pessoa que falava espanhol na nossa empresa chamava Google Tradutor, e a gente lançou, sabe? Depois a gente foi aprendendo, foi o lançamento melhor de todos? Cara, até que foi bom, porque a gente botou 40 mil em tráfego e voltou 320, né? Então até que foi um lançamento bom, mas eu estava disposto a gastar aquele dinheiro sem volta, só para comprar dados, saber qual país eu podia botar dinheiro, quanto custava lead nos países, tá? Eu estava disposto a fazer isso, né? Então normalmente quando eu falo para alguém internacionalizar, eu falo assim, olha, vai lá sem ficar esperando nada de volta e sem comparar com o Brasil, porque a pessoa fala, converteu menos do que no Brasil, não sei o quê. Dane-se, né? Bem, é o novo mercado, você vai vender no outro lugar e tal. É muito mais fácil que parece. Verdade é essa, sabe? É muito mais fácil que parece. Define uns 4 ou 5 países que são maiores, Colômbia, México, Argentina, Estados Unidos em língua espanhola e tal, e manda bala. Tá, e aí você falou da estratégia de usar depoimento. No meu caso é um pouquinho mais complicado conseguir depoimentos em vídeos. Em texto a gente manda super bem.
Mas eu acho que fica com aquela imagem do fake, né? Então eu acho que o depoimento em vídeo, ele é muito mais assertivo. E dentro do meu nicho, para quem não conhece, meu nicho é um nicho de relacionamento e sexualidade, é um pouquinho mais complicado conseguir esses depoimentos aí em vídeo. E eu lembro que na época, quando você começou, a gente começou também, então a gente deu aquela patinada e a gente fazia muito tráfego, mas na autoridade da Kátia Damasceno aqui no Brasil. Então botava eu no Jô, eu no Danilo, e lá fora ninguém sabe o que é. Então a gente deu essa patinada e essa escorregada lá. Então não tem essa questão da autoridade lá fora, que é um empecilho aqui para que eu vejo, e o outro eu não consigo os depoimentos. Vai, te vira com essa bucha agora. Tá, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar os melhores vídeos que você tem em português, tá? Os que deram mais certo no seu canal e tal, e são esses os que você vai dublar. Dublar é melhor do que legendar. São esses que você vai dublar. E você vai impulsioná-los para as pessoas te conhecerem. Né? Eu e a Tati, a gente usa uma estratégia aqui no Brasil, fora, em todos os lugares, que ela é muito boa, que é o seguinte, a gente tem mais ou menos uns 10 vídeos que são para aumento do nível de consciência da pessoa. Então é a pessoa que nunca ouviu falar da Tati até a pessoa que quer comprar, né? Então, e quebrando objeção. Então a gente tem um vídeo que é, por exemplo, a Tati no Danilo Gentili. Cara, a pessoa lá fora não sabe quem é, mas a pessoa sabe que você está dando uma entrevista e está dublado. Então, a autoridade, de certa forma, está um pouco embutida. Uma pessoa olha o método da Tati e fala assim, putz, mas daí meu médico não indica. Aí tem ela fazendo uma entrevista com uma oftalmologista e a oftalmologista dizendo que indica, né? Então, são alguns vídeos que vão aumentando o nível de consciência da pessoa. Não precisa ser necessariamente um depoimento, mas já leva a pessoa para um outro nível. Sabe? Aí eu já acho que já ajuda bastante. Agora, tem que botar dinheiro para distribuir esses vídeos. Não dá pra gente só botar ali no orgânico, né? A gente tem que gastar mesmo. E no caso é criar um outro canal. Outro canal. A gente tem um canal por idioma. Tem um em inglês, um em espanhol, um em português. Cresce rápido. A Tati tá com 700 ou 800 mil seguidores no YouTube agora. Você vai fazer assim, ó. Daqui 3 semanas eu volto, então, pra próxima. Fala, Bruno, beleza? Tempão, né? Pra quem não sabe, a gente estudou arquitetura junto. Bruno, a mesma pergunta que ela fez sobre internacionalização com relação ao produto físico. Eu trabalho com pedra, com piso e revestimento em pedra natural, com mobiliário em pedra natural. Né? E como é que a gente faz isso para divulgar fora? Agora a gente vai participar de uma feira internacional aqui em Brasília, que é alguma coisa Summit, que vai trazer um pessoal da Arábia Saudita, de Dubai, de um monte de canto do mundo para poder olhar o que tem no Brasil para levar lá para fora. E aí o que a gente quer saber é o seguinte, tem como fazer isso digitalmente? Como que é o caminho? André, assim, a maior dificuldade, na verdade, é entregar, no teu caso, né? Que é uma coisa que eu não vou dominar tanto de como é a logística para você mandar as pedras para lá. Entregar é fácil. Então esse é o mais difícil, porque o vender é do mesmo jeito que você vende aqui, usando a internet do mesmo jeito, assim. A gente, quando começou a vender nossos suplementos lá para fora, por exemplo, cara, eu pegava tudo que eu fazia aqui, traduzia para o espanhol. Simples assim. Tá? E mandava bala. E o preço, Bruno? O preço em real convertido em dólar. E aí botava para cada país. No caso, por exemplo, no caso da Kátia, ela vai ter que gravar um vídeo de vendas falando do preço em dólar. Você nem precisa fazer isso, porque como no seu caso você está vendendo um produto que normalmente a sua página de venda não tem um vídeo de venda, igual é uma coisa digital, tal, você vai botar um plugin ali na sua página que ele reconhece que país que é e já põe lá em peso colombiano, peso mexicano, na moeda do cara, sabe? Então, é porque eu tenho um colega que ele fala que eu tenho a capacidade de fazer as coisas difíceis parecerem fáceis. Mas é porque é fácil mesmo, sabe? A verdade é essa, é fácil. Mas você acha que é necessário uma presença física nesses países? Não, de jeito nenhum. Só digital, realmente? De jeito nenhum, não precisa... eu estava vendo hoje, por exemplo,
mostrando lá que o Alexandre de Moraes estava querendo que o pessoal do Telegram tivesse um representante no Brasil, tal, né? Os caras não têm. Não tem, assim, a gente vende para 60 e tantos países e eu tenho pessoas que trabalham fora do Brasil pra gente por acaso, porque eu poderia ter um monte de gente que fala espanhol que estava aqui na empresa do mesmo jeito, inclusive eu tenho pessoas que falam espanhol que estão aqui na empresa. Você não precisa estar em cada país onde você vai vender, desde que você tenha, no seu caso, o mais relevante é o parceiro de logística, por isso que eu falei que o mais difícil é entregar, é fazer receber isso numa warehouse, distribuir pelo país e tal, sabe? Se você tem essa facilidade de fazer isso, o processo de venda é muito semelhante do Brasil. As trades estão aí para isso, né? Para resolver a burocracia, para desenrolar e para entregar. Mas vender é fácil. Às vezes, no mundo árabe é um pouquinho complicado. Não, eu não vendo no mundo árabe. Eu vi que você frequenta Dubai, que você tem aí É porque a gente tem negócios lá, tal, mas eu não vendo o curso da Tati em árabe ainda. Né? Digo ainda porque eu já até sei que o dia que a gente for vender, eu vou falar, cuide da única parte do seu corpo que aparece, que são os olhos e tal. Né? Mas a gente não. Então, assim, eu não sei como é lidar com o comprador do árabe, tá? Na verdade, no caso deles é muito importante relacionamento. É muito importante quem indica e a referência. Isso é muito importante. Mas, por exemplo, no Brasil vocês vendem mais direto ou vocês vendem mais por meio da indicação do profissional, do arquiteto, designer e tal? Na verdade, o arquiteto designer atrapalha muito. Eu também acho, por isso que eu deixei de ser. A verdade é essa, é que o mercado é muito prostituído, você sabe disso. E que as empresas sofrem muito com isso. Você tem um produto top, muito bacana e não consegue entrar no mercado muitas vezes porque o arquiteto já tem alguma parceria viciada ali, que ele recebe a comissãozinha dele ali no canto e tal. Então, eu no assim, seu caso, sendo bem franco e transparente, você prefere direto, né? A indicação atrapalha. Assim, quando é indicado, é 100% de certeza. Porque o arquiteto ele tem esse potencial de validar o seu produto, de realmente falar assim, ó, isso aí e acabou. É isso que eu quero que você coloque no seu projeto, porque vai valer a pena. Mas quando é a venda direta, você tem muito mais liberdade de lidar com o cliente, você tem muito mais facilidade de negociar tudo. A gente tem uma estratégia que a gente usa aqui para vender alguns produtos nossos, que ela serve para quase tudo, tá? Que é a pessoa agendar uma consultoria, né? Então, a gente vende desde olhos de águia, abra seus olhos, produtos para visão, assim, que são produtos de baixo ticket, né? 800, 500, 1.000, 2.000 reais e tal, até empresários digitais que custa 40, o nosso mastermind, outras coisas. Que é o seguinte, a pessoa marca uma consultoria gratuita, né? O que é essa consultoria, por exemplo? É o cara dizer para o cliente qual é a melhor pedra, qual é o melhor jeito, mas no final é tudo dele. Então, quando uma pessoa vai lá fazer uma consultoria com um vendedor nosso, ele agendou online, tá? Agenda online, marcou hora, tal, vai conversar com o vendedor nosso sobre o problema visual dele. É que a gente tem 4, 5 tickets diferentes de soluções para o problema visual dele. E aí o cara que está ali, o consultor, vai ajudá-lo a entender o que é melhor para ele. Você é uma pessoa que precisa de mais acompanhamento, o seu ticket é o mais alto, que é a Academia das Águias, que tem um educador visual que vai fazer exercício com você todo mês. Não, você é uma pessoa mais autônoma, você não tem um problema tão grave, você não sei o quê, você pode comprar o Abra Seus Olhos, que é um produto mais barato e tal. Mas no final está tudo direcionando para a nossa solução. Tá? Então, a nossa experiência aqui é que se o cara agendar 4, 5 desses por dia, ele vende pelo menos um por dia. Então, no seu caso, é um pouco isso também, é dizer como usar melhor aquelas pedras, aquelas coisas, como que isso pode combinar com as coisas dentro da casa dele. Então, é uma consultoria online, leva 1 hora. No caso, o seu ticket aí que você marca essas consultorias, são consultorias para tickets mais baixos? Tem de todo tipo. Tá. No nosso caso, o ticket é um pouco mais alto. Então, mas a gente vende aqui já produto até de 1 milhão. A gente faz isso, de marcar as consultorias. Mas nem sempre isso gera
o resultado esperado. Por quê? Porque a qualificação do lead não é sempre adequada. Mas aí o lead você qualifica com conteúdo. Aí você vai distribuir conteúdo de valor, conteúdo bom e tal, e aí você faz anúncio para esse cara para quem você distribui o conteúdo. E aí você agenda a consultoria. Vou liberar o microfone. É mais fácil que parece. Para mim, qual que é o aplicativo de inteligência artificial que você comentou? 11, de 11, 11 Labs. Depois eu tomo de novo. Boa noite, tudo bem? E aí? Tem que me apresentar? Como é que é? Fala qual é o seu nome e o que Meu nome você é Jonathan, eu sou coprodutor, eu sou daqui de Brasília. O meu especialista, o meu sócio é lá de São Paulo. A gente tem um projeto que ele é de produtividade, saúde e neurociência, né? É um projeto que ele cresceu bastante, de forma bastante rápida, né? E eu esbarrei recentemente com essa questão da internacionalização, até que a Kátia trouxe, que eu achei bem interessante, né? Eu vi os anúncios, eu vi o produto que você anunciou no outro momento, e isso me trouxe um impasse muito grande, porque a gente tem uma esteira hoje com várias ofertas validadas, mas normalmente são ofertas de ticket baixo. A gente, justamente, é um problema de mercado, né? O problema do nosso mercado é realmente, a gente tem um produto que toca em dores que a pessoa sabe que ela tem que resolver, mas que são coisas muito intangíveis. Então é diferente, por exemplo, de você prometer ganhos financeiros. Você está prometendo qualidade de vida, você está prometendo ela parar de procrastinar, você está prometendo mais tempo livre com a família, e isso são coisas que elas não conseguem enxergar por causa de inconsistência temporal. Então a gente tem uma oferta muito bem validada de R$1.000, que é o que a gente faz em lançamento, tem bons resultados. Temos perpétuo também, não? No perpétuo a gente tem uma recorrência que a gente está tentando competir com o nosso maior concorrente hoje. É um produto muito semelhante ao dele, a gente modelou, a gente olhou o que a gente poderia copiou o concorrente, entendi. A gente Quanto não copiou. Que custa? A gente não copiou. Quanto custa a recorrência? A recorrência é R$30 no mensal, e se a pessoa fecha anual é 197, tem um order bump lá também. A gente está fazendo os ajustes para a gente conseguir trazer segurança através disso. E aí qual que é o problema? É o high ticket. Não conseguimos emplacar o high ticket. E aí a minha dúvida é essa: o que valeria mais a pena para a gente conseguir crescer a receita, para conseguir ter mais estabilidade, para a gente pensar melhor em tudo? Seria fazer essa internacionalização e ganhar em volume, ou eu focar mais aqui dentro e focar no high ticket nesse momento? Porque eu não consigo, por exemplo, focar nas duas coisas. Você não consegue fazer os dois, né? Uhum. Tá, vamos lá. Primeiro eu acho o seguinte, que o que cria um fosso entre nós e a nossa audiência e o nosso concorrente é a audiência, tá? Sempre acho isso. Por que eu estou falando isso? Se você tivesse, sei lá, vendendo 1 milhão por mês, fazendo um ticket de 100 mil, você está com 10 clientes, né? Agora, se estiver vendendo 1 milhão por mês, são 1.000 pessoas pagando 1.000, você consegue criar um ecossistema ao redor disso daí, tá? Porque se você tem 1.000 que pagam 1.000, existem estudos que mostram que 20% podem pagar 4 vezes mais, ou seja, 200 podiam pagar 4.000. E desses 200, significa que 40 podem pagar 16 mil. E assim vai, né? Então, você cria realmente um fosso entre você e a audiência, e o seu concorrente, se você tem audiência, tá? Isso eu acho legal você ter em mente. A gente está num hype de high ticket, né? Muita gente fazendo high ticket e tal. Por que as pessoas estão fazendo um high ticket? Porque o lançamento e o perpétuo delas não está dando bom. É mais por causa disso, tá? Eu sou contra o high ticket de jeito nenhum. É o que eu falei, a gente tem ticket aqui de 1 milhão até, né? Então, a gente tem. Mas a nossa empresa não é construída baseada nele, né? E é mais fácil você pegar uma oferta que você validou e vender em outros lugares do que você acertar a mão numa nova oferta. Então, no teu caso, eu venderia fora. Inclusive, muitos dos nossos amigos hispanohablantes e brasileiros que vendem lá fora, vendem baixo ticket. Tá? Nós temos um conhecido que ele tem 250 mil afiliados lá fora, e ele vende produtos de $20, $30, $40. Caramba. Mas, emendando então nessa questão, então escolhi, por exemplo, a internacionalização. A minha sócia agora, ela está na Europa, e ela falou que ela percebeu que a galera de lá parece que tem um comportamento diferente da galera daqui, obviamente, né? Porque são pessoas distintas, é outro tipo de mentalidade, né? E ela mencionou que talvez vender o nosso tipo de produto lá, que a galera é menos engasgada na questão financeira, talvez fosse uma boa. Mas você deu a sugestão de começar aqui pelos países latino-americanos. O que você acha que seria melhor realmente começar por aqui? Por que a gente vende para o mundo inteiro. Eu posso te dizer
sem sombra de dúvidas que é mais fácil vender para a América Latina. Nós somos muito mais parecidos com eles do que com os europeus ou com os asiáticos e tal. Porque brasileiro, como fala português, às vezes esquece que é latino-americano. Mas a gente é muito parecido, tá? Quando a gente for vender em espanhol para a Espanha, a gente teve que fazer algumas coisas. Eles são mais céticos, por exemplo. Então eu tive que criar uma página e colocar todos os estudos científicos mais importantes a respeito do método da Tati, para o cara ver que não era picaretagem, uma série de coisas assim. Então o cara é mais cético e ele tem um certo preconceito com o latino, né? Então é mais fácil vender por aqui, onde as pessoas valorizam pra caramba os brasileiros, inclusive, né? Você fala que é do Brasil, aqui na América Latina, eles olham com bons olhos. Então você tem uma certa facilidade com isso daí. E na questão do produto, você acha que compensa mais fazer a dublagem com inteligência artificial? Ou você acha que só para experimentar, título de validação, só legendar, você acha que já valeria a pena? A gente tinha uma briga com relação a isso aí, a Tati, porque o nosso produto era todo legendado e eu falava para ela, amor, a gente tem que dublar, porque o nosso público comprou o seu produto porque não enxerga direito, cara. Então a gente tem que dublar o curso e tal, né? E ela fala, mas era muito caro, porque não tinha inteligência artificial nenhuma, então ficava assim, 80 e tantos mil reais para poder dublar o curso todo, né? E a gente ficava nessa discussão, aí a gente foi lá olhar com o nosso time de suporte quantas pessoas já tinham reclamado do curso ser legendado, e era uma pessoa, já estava vendendo há quase um ano, uma pessoa tinha, quer dizer, eu estava errado, para variar, né? Eu estava errado. Aí eu combinei com ela que na verdade a gente ia dublar quando a gente tivesse batido 7 dígitos lá fora, sabe? E tá tudo bem, não tem problema. Hoje dá para dublar com as inteligências artificiais. A Tati nunca regravou o curso. O curso do Olhos de Águia foi gravado quando a gente nem se conhecia. Então, assim, eu olho lá e ainda falo, nossa, que diferença e tal. A minha Tati é muito mais bonita. Beleza, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou maestro, meu nome é Ademir Júnior, sou músico do Corpo de Bombeiros, aqui de Brasília, e tenho uma carreira já de 36 anos na música. Há 12 anos atrás a gente lançou uma orquestra, se chama Orquestra JK, e nos últimos 12 anos a gente tem trabalhado com uma produtora musical chamada JK Produções Musicais, e nós temos 2 vertentes. Uma é a orquestra e a outra recentemente lançada a Escola de Solistas, onde a gente vende cursos. Tem sido muito bom, tem vendido bastante cursos, mas a minha grande dúvida, embora a gente tenha muito potencial do outro lado da escola, é como potencializar. Me chamou até a atenção que o amigo falou assim, da questão do produto dele, que lida com questões intangíveis. No caso do som, da música, né? Nós lidamos com música por meio de uma orquestra montada aqui em Brasília, que temos os melhores músicos para o serviço que a gente oferece, que é música de alta qualidade. Mas num país onde música de alta qualidade não é muito interessante, é mais interessante a música de baixa qualidade, a minha pergunta é como a gente pode potencializar isso não apenas para Brasília, que não é o que a gente mais interessa, mas potencializar essa orquestra para todo o país e fazer disso um produto de high ticket, como você falou. Eu esqueci seu nome. Ademir Júnior. Ademir, você está um pouco dividido entre as duas coisas, né? Você tem a escola, você vende os cursos online e você tem a orquestra, não é isso? Nós temos os 2 produtos na prateleira, né? Você gostaria de aumentar a quantidade de vendas da orquestra? Na verdade, nós precisamos potencializar a orquestra para ela ser vendida como opção musical para grandes clientes, né? Por exemplo, para eventos corporativos, para projetos, por exemplo, que contem com música, projetos com banco, projetos que sejam sociais, ou seja, fazer dela uma opção para grandes empresas. Tá, né? Não, tudo bem, é só porque assim, eu tenho um pouco de receio quando a gente troca tempo por dinheiro, assim. Vocês irem tocar nos lugares, significa que vocês vão trocar tempo por dinheiro, porque você tem um limite até onde você consegue atender com a orquestra, né? O curso de músico, você não tem um limite, quanto mais pessoas entrarem, melhor,
sabe? E eu acho, eu posso estar errado, mas eu acho que vocês vendem o curso online colocando o que vocês fazem na orquestra, mostra como é na orquestra, o que vocês fazem, são bons músicos, aquela coisa toda, uma coisa acaba trazendo autoridade para o próprio curso, né? Então, eu no seu lugar, eu não me preocuparia em vender mais a orquestra, eu me preocuparia em vender a orquestra muito mais caro do que eu vendo hoje, que é para poder realmente você ser mais inacessível e você mostrar para o cara do curso que você consegue vender a orquestra num preço que ninguém vende. Eu acho que faz muito mais sentido, né? Aí você vai, eu já sei qual que é a sua pergunta, como é que eu vendo muito mais caro? Não, na verdade eu concordo, porque a orquestra é exatamente o topo de todos os alunos que estão estudando em todo o Brasil. Nós já vendemos diversos cursos assim, para gente de todo o país, e todas essas pessoas visam um nível alto onde esses músicos da orquestra já chegaram. Agora é o seguinte, ó, na hora que você começar a dizer para as pessoas que querem contratar vocês que a agenda está lotada e porque, olha, agora a gente resolveu ir em menos lugares, ou a gente resolveu, ó, agora a agenda está lotada, agora a gente tem fila de espera para um mês. Assim, inevitavelmente as pessoas vão procurar você mais. É incrível isso. Por que cartão de crédito caro faz a gente correr atrás dele? Pô, os caras ganham dinheiro com a gente gastando o cartão de crédito, bicho, mas eles fazem a gente entrar na fila, uma pessoa indicar, sabe? A gente estava querendo um cartão de crédito de uma determinada bandeira, o cara tinha que me indicar, eu tinha que provar que eu faturava não sei quanto, tal, não sei o quê. Eu tive mais trabalho para conseguir o cartão de crédito do que com outras coisas, assim. E aí parece que você quer mais aquilo, né? É porque é um gatilho mental mesmo, que a gente está acostumado, tal. É escassez. Quanto mais você cria escassez, é assim que funciona. Acabou de acontecer na Inglaterra um rapaz que fez com que o restaurante dele, que funcionava no fundo de quintal, fosse cotado como um dos melhores restaurantes da Inglaterra inteira. O que o cara fez? Ele não tinha o restaurante. Ele tirou fotos incríveis, maravilhosas e tal, colocou na internet, e quando as pessoas entraram, ele pediu para todo mundo que ele conhecia fazer uma avaliação boa do restaurante. Não estou falando para você fazer isso porque eu não acredito em mentir, mas eu estou dizendo como foi que ele fez. E colocou na internet todas aquelas avaliações incríveis, e todo mundo que entrava em contato, ele dizia que só tinha vaga para dali a 3 meses. E aí os caras começaram um maior burburinho em Londres, falando do restaurante o tempo inteiro, um burburinho grande com relação a ele. Ele falou assim, quer saber, eu vou fazer o restaurante de verdade. Aí ele foi lá, fez o restaurante no fundo de quintal, onde ele estava, lá da casa dele. Então, para as pessoas não verem que era um fundo de quintal, todo lascado, os caras chegaram com venda, uma experiência diferente, sei lá do que, tal. Ele botou uma banda, um DJ, na verdade, para poder esconder o barulho do micro-ondas, porque a comida era toda requentada no micro-ondas, e vendeu, e os caras saíram de lá falando ainda melhor do que os amigos dele tinham falado. Porque os caras foram num lugar que ninguém tinha ido, com uma experiência que ninguém tinha vivido, com um negócio, porque o ser humano é assim, cara. É impressionante e tal, né? Mas eu tô falando pra você fazer isso, tá? Porque eu de verdade não acredito nessas coisas. Eu não deixo o meu time de vendas dizer que as vagas estão acabando porque não é verdade. Eu não gosto disso, tá? Mas existem outras maneiras de você trabalhar a escassez. Se você falar, agora minha agenda cortou pela metade e é o dobro do preço, é um jeito de você aumentar a escassez e se valorizar. E o cara vai te ligar e falar, não, mas você pode... Não, só posto um dia tal e custa 2x. Sabe? E aí você vai ter autoridade para poder dizer pro cara do curso online, olha, a gente só faz tantos por ano e é tanto, né? Ela é muito mais um chamariz, porque vocês não vão ganhar uma fortuna com isso. Vocês vão tocar lá porque músico gosta de tocar, e é legal, e é massa, vocês vão se divertir, vocês não vão parar de tocar, mas vocês vão desenhar o ecossistema ao redor com as outras coisas. Obrigado. Fala, Bruno, boa noite, tudo bom? Estive aqui no teu evento, na imersão, foi muito legal, inclusive queria agradecer. Tava falando contigo essa semana também, porque quero virar teu cliente lá nos suplementos e nos produtos físicos. Esse é muito bom, porque ele vem pra imersão, vai virar cliente do suplemento. Tinha que falar para não parecer que eu tô vendo de 3 em 3 semanas. Mas eu acho massa. Bom, a pergunta é o seguinte, são 2 perguntas na verdade. A primeira é, na imersão, você disse que em algum momento vocês fizeram um evento presencial da Tati. E eu tenho feito bastante agora evento presencial, mas vocês pararam de fazer. Pergunta, tem algum motivo específico? Foi uma
uma decisão, assim, com dados, ou só, não quero mais fazer isso porque dá muito trabalho? Tipo... Tem. Nós chegamos num ano, se eu não me engano, acho que 2019, enfim, faz um tempo já, não lembro que ano foi, e nós botamos todos os nossos produtos numa planilha, e era assim, evento ao vivo, o óleo de água, todos os produtos, e a gente fez várias colunas, e nessas colunas tinham assim, era muito amplo mesmo, tinha o trabalho que dava para fazer, o esforço que a equipe toda tinha para fazer, o retorno financeiro e o retorno pessoal para a Tati e tal. E o evento ao vivo, ele teve nota baixa em todos os itens, menos no retorno pessoal, ou seja, ele fazia bem para a Tati, mas as outras coisas todas eram muito complicadas. E aí a gente fez um acordo, assim, na verdade foi ela que sugeriu, ela falou assim, cara, vamos cortar o evento ao vivo e tal. Eu falei, vamos, qualquer coisa a gente volta, se você sentir falta, a gente volta com o evento ao vivo, né, e a gente cortou naquela vez e nunca mais voltou. Agora, eu faço os Market Secrets, você teve aqui na imersão e tal, eu gosto de fazer, eu fico aqui aqueles 2 dias tal, é divertido, mas eu faço num outro esquema. Eu tô na minha sede, ou seja, eu não preciso alugar um lugar, viajar, um monte de... Qual é a maior pergunta que eu recebo no meu Instagram sobre os meus eventos? Por que não faz em São Paulo? Por que não faz no Rio? Por que faz não sei o quê? Porque eu não quero. Aí eu faço aqui em casa, com as pessoas do meu time aqui ajudando, recebo as pessoas aqui. É muito mais fácil. Eu basicamente tenho que vir, ficar aqui os 2 dias, entregar o meu melhor e ir embora, né? E também nem faço todo mês. Esses dias a gente estava pensando nisso, cara, se fosse todo mês era para estar rolando essa semana, né? Eu estava super cansado, falei, yes, ainda bem que não é, né? Porque cansa, desgasta evento ao vivo. É legal, você faz bem, você sente a energia das pessoas e tal, mas é desgastante. Maravilha. A segunda pergunta é, o meu time comercial, eu ainda não consegui implementar a estrutura de time comercial conforme você ensinou pra gente. Mas eu tenho uma questão que é assim, o pessoal vende muito bem quando eu tenho campanhas de marketing acontecendo. Então, depois de um meteórico, depois de uma live, depois bem de... Enfim. Então, normalmente é isso mesmo. Assim, outro dia eu fiz uma avaliação, deu 0,13 de conversão para lead que não era de campanha. E aí eu fiquei muito frustrado, assim, mas a pergunta é, normal, faz parte, ou meu time que está desempenhando abaixo de uma média? Eu sei que é difícil dizer isso porque depende de contexto, mas, enfim. É normal o seu time, porque o marketing está se esforçando junto na hora que o time comercial está se esforçando, é normal. Qual é o nosso maior desafio sempre aqui? A gente criar oportunidades boas para o nosso time comercial sem que essas oportunidades sejam as que eu criei para o time de marketing. Não sei se você entende, porque, por exemplo, eu não vou fazer um lançamento, eu fazia antes, eu não vou fazer um lançamento e no dia de abrir o carrinho eu vou botar o time comercial, porque aquela venda era bem chute pro gol, sabe? Até minha avó dava conta de fazer, aquela era muito fácil, e aí você desacostuma o seu time comercial, inclusive, tá? Porque é igual você dar carne pro leão, ele não vai mais caçar. E aí é difícil depois você fazer essa pessoa aprender a caçar. É complicado, assim. Então, a gente acabou... Até hoje a gente fica tentando achar as melhores soluções, tá? Mas, no nosso caso, o que eu acho que funciona melhor a gente faz ali o lançamento, a gente usa muito grupo de WhatsApp, né? E aí, depois de um determinado momento, a gente passa os grupos de WhatsApp para o time comercial. Porque aquela pessoa foi aquecida, ela passou pelo lançamento. É o que você falou, lead fria é muito mais difícil de vender, né? Mas eu já gero muita lead que eu não aproveitei. Então tá tudo bem ir pro comercial. Só que também não pode ir muito tarde, porque senão ela já tá fria de novo. Só tem que achar o momento certo. Cabe mais uma? Tá? Pergunta aí. Você já chegou a testar, disparar assim, um WhatsApp em massa com API oficial para chegar no time comercial? Ou eles entram em contato mesmo com um a um, assim? Percebi que o pessoal gasta muito tempo chamando os leads, tipo... Gasta sim. Eu nunca usei a API oficial, é caro. Imagina que no nosso caso, quando a gente faz um ciclo, né? Eu não chamo de lançamento porque tem várias outras coisas juntos, né? Mas quando a gente faz um ciclo, a gente gera 300, 400, 500 mil leads. Se eu tiver que pagar
a API oficial do WhatsApp para mandar mensagem para 500 mil pessoas. O pessoal do comercial já começa me devendo. É difícil, vai ficar muito caro, tá? Então eu nunca tentei. Agora, em compensação, você montar grupos, e isso é uma sacada, não é todo mundo que vai pegar, mas presta atenção. Você montar grupos, e aí você está ali alimentando aqueles grupos com conteúdo, e você joga lá no grupo na sexta-feira falando, olha, tá aqui a agenda da semana que vem do meu time de consultores para você ser atendido. Clica aqui, já preenche logo a data que você quer ser atendido, porque a agenda esgota rápido. Então, os caras já vão agendar para serem atendidos pelo seu comercial. Então, é diferente. Você não está mandando a mensagem para todo mundo. Boa. Obrigado, hein? Boa noite, Bruno. O Jorge Barroso, de Anápolis. Bruno, eu queria te perguntar se você estivesse começando hoje para lançar uma especialista no mercado, uma que você vê, que você tivesse já testado o potencial dela de escala. Naqueles 4 pontos, produto físico, internacionalização, time comercial, o ciclo, né, de lançamento, tomando isso por base, por fundamento, qual modelo você utilizaria para essa parceria de produção, coprodução, ou aquele modelo, esse modelo antigo, né, de produção, coprodução que o mercado utilizou há muito tempo, ou você se tornaria, pegar esse modelo de sócio, né, de sociedade mesmo com especialista, ou você teria um outro modelo aí que você utilizaria para essa parceria, tendo em vista que você realmente já fez, tanto você quanto a especialista estão alinhados com o projeto, com a potência do projeto dentro desses 4 pontos que eu coloquei aí, que é esse modelo de negócio que você nos ensina aí. Boa pergunta, Jorge. Para quem não sabe, Jorge é aluno padrão da minha mentoria, porque o cara foi lá, pegou o time comercial dele, já bombou, já está recrutando de novo, já está fazendo as coisas. Esse tipo de pessoa é bom responder, que a gente sabe o que ele vai fazer. Parabéns. Então, a pergunta é complexa. Só uma observação, porque essa é a nossa, uma terceira especialista, né? A gente já tem, essa que a gente já está montando o time comercial, já é a primeira que já está mais adiantada, né? E essa é para uma outra, porque a gente está vendo muito potencial nela. Assim, eu sempre penso em ecossistema, né? O meu pensamento é mais sistêmico, assim, do negócio e tal. Se eu tivesse uma agência, por exemplo, que é o caso de vocês têm uma agência, eu não seria sócio de todos os experts, na verdade. E eu acho que os experts todos que eu fosse trabalhar seriam todos do mesmo nicho. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que é mais fácil você ser dono do negócio, a agência como um negócio. Então, a agência que tem o produto físico, a agência que tem algumas outras coisas que você pode entregar para o público daqueles experts. Os experts podem ser afiliados uns dos outros, né? Então, eu já não seria sócio de todos. Eu teria uma agência de nicho mesmo, sabe? Um expert fala de emagrecimento, outro fala de roupas, de se vestir melhor, tal, coisas que se complementam, alimentação saudável, tal. Então eu teria uma coisa que se complementa, tá? Eu só colocaria um dos experts como sócio do negócio se ele tivesse um poder de atratividade muito grande para os outros que eu vi para gente, tá? Porque aí eu ia usar a autoridade dele para atrair outras pessoas para esse ecossistema. Senão, não. Senão eu poderia ou ser coprodutor ou, em alguns casos, até pagar a pessoa para produzir conteúdo, para entregar curso e tal. E assim, eu fui professor bastante tempo, tá? O que tem de gente aí que ganha hora-aula e tá feliz com isso, tá? Então não tem nenhum problema. As pessoas que eu conheço que vendem MBAs, por exemplo, vendem MBA sim, paga hora-aula do professor e tá tudo bem, tá? E eu costumo dizer que eu era feliz com o que eu ganhava. Eu era mesmo. A verdade é essa. Então, assim, não tem um problema com isso. Ou eu pagaria a pessoa, ou eu teria algum tipo de coprodução, mas eu teria na minha mão o ecossistema. Ou seja, o produto físico, seja os high tickets, sejam consultorias, aplicativo, todas as outras coisas que fazem parte de um ecossistema desse, sabe?
Boa noite, eu sou o Samuel, sou filho do Jorge, meu pai. A gente é sócio com meu irmão. E agora eu pergunto já para o nosso projeto, digamos, principal, né, que é o com a Selma, ela é uma costureira. E em relação ao time comercial, o que acontece? A gente fez exatamente como você falou, então a gente não usou o time comercial para pegar a potência do nosso lançamento. Então a gente fez o lançamento, fez o ciclo, fez a reabertura, só liberou o time para vender depois da reabertura, o nosso produto principal. E aí o nosso time está vendendo até hoje, ainda não chegamos no nosso próximo lançamento. Mas semana passada a Selma estava fazendo uma live, né? E aí teve uma ou duas perguntas de vendedoras nossas que estavam vendendo o nosso produto principal, né? E aí eu te pergunto, algum momento eu tenho que tirar, porque a gente fala que o carrinho está fechado, né? Então assim, depois que acaba o lançamento, é a escassez, isso é normal, é o nosso forte, o carrinho fecha. Só que os vendedores continuam vendendo, certo? E aí a minha pergunta é, algum momento a gente proíbe os vendedores de vender o produto principal, eles vendem só os outros, ou tá tudo bem, não tem problema? Não, pra mim tá tudo bem. Eu não tenho problema com isso, assim. Eu quero que todos os meus times sejam bem-sucedidos. O time de marketing, o time de vendedores, todos eles. Eu só não quero que eles se sobreponham. É só isso. Então eu não tenho problema do time de venda tá vendendo todos os dias. Né? Até as pessoas perguntam, Bruno, você tem perpétuo? Eu falo, tenho, chama meu time de vendas. Eles vendem todo dia, independentemente de qual seja a época, tal. Até porque o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, vai chegar o próximo lançamento e o seu time vai vender também ali, não só para aquelas pessoas, vai vender para leads que eles já estavam conversando antes. Porque às vezes a lead tem um tempo para comprar. Né? E ela vai levar um tempo mesmo, tal, então vai vender para alguém que já estava vindo lá de trás, e tá tudo bem, não tem problema. Isso é de boa. E o time de vocês vai crescer cada vez mais. Agora, você falou que elas estavam perguntando ali. O que eu só acho é que às vezes pode ser que elas estavam perguntando sobre o produto. Tipo assim, elas tava tipo assim, é fraude, Selma? No caso ela chama Selma. Isso aí é uma fraude? Essa mulher que tá vendendo aí seu curso é de vocês mesmo? Tipo as pessoas, assim, tá. As nossas seguidoras, tá, entendeu? As seguidoras estavam perguntando sobre. Isso, na live. Tá bom, tem duas maneiras de você lidar com isso. A maneira que é a que eu fazia antes e não tô fazendo mais agora, é a pessoa ser admin do grupo do WhatsApp. E aí tinha áudios da Tati falando, olha, você só aceite lidar com alguém, comprar, tal, se a pessoa for administrador do grupo que você tá. Né? Por que eu tirei? Só para não estar ali sobrepondo com o lançamento. Mas era uma maneira ótima de resolver isso. Tá? Outra maneira você pode criar, tá lá, por exemplo, tatianacapanema.com e aí barra e tem o número do vendedor. Cada vendedor tem a sua página, entre aspas. Que aí o cara manda para lá. Se o cara não fosse do seu time, ele nunca ia conseguir mandar para tua URL. Então é um jeito bom também de resolver. E aí você põe a Selma para gravar um áudio falando, olha, só acredite num vendedor nosso se a pessoa estiver te mandando para a nossa página. A gente tentou encontrar uma solução que foi fazer uns destaques nos stories. Então a gente fez uns destaques, a Selma falando e colocou a fotinha das vendedoras. Só que chegou vendedoras novas, né? Então, no caso, elas não vai dar certo. Vendedoras. Isso aí dá certo quando tem 10, 15 e tal. Tenta fazer isso com um time com 1000. Isso não rola, não adianta. E só nesse sentido aí, complementando a pergunta do Samuel, porque a seguidora, ela ficou meio que tipo assim, eu não tá tendo turma aberta agora e tem alguém vendendo, por isso que ela teve esse mas aí a Selma finge que não viu. A pessoa vai perguntar, eu não respondo tudo que tá no chat, senão eu fico maluco, inclusive, né? Porque às vezes a gente, inclusive, perde a capacidade de vender bem se a gente começar a olhar o que tá no chat. Porque quem tá falando no chat não é a pessoa que vai comprar, é a pessoa que vai reclamar. É diferente. E aí você pensa, nossa, tá todo mundo reclamando. Aí tem 5, né? Mas são 5 barulhentos, né? Fico ali o tempo inteiro falando. Aí você pensa, tá todo mundo reclamando do preço, todo mundo reclamando da oferta. Tá não, cara. Tem uma galera comprando lá, enquanto aquela pessoa tá reclamando ali. Então a gente também tem que ignorar um pouco. Eu e a Tati, a gente tem um canal, chama Mentalidade Cristã. A gente não vende nada nele, a gente só grava vídeos falando de Deus, falando da Bíblia e tal. E no começo, tinha muito hater.
né? Porque, como o Diego que filma a gente costuma dizer que o maior livro da Bíblia é o Acrescentares, né? E as pessoas acrescentavam as coisas. As pessoas iam lá e escreviam no comentário assim, tava eu e Tati sentados falando de Deus, conversando, e a pessoa falava, não falareis de Deus sentado. É uns negócios assim, sabe? E aí tinha uns negócios desses. Sabe como é que a gente resolveu? A gente nunca mais leu. Deve ter até hoje, mas eu não sei mais, então não tem. Então eu botei uma pessoa do time para poder ficar cuidando disso, né? Então a Selma não pode ver essas coisas mesmo não, e põe alguém para ir apagando. Falou, apaga, a pessoa botou 3 vezes, exclui do chat. Aí ela, pedagógico, aí ela não volta mais para falar mal. Entendeu? É fácil, é isso, ó. Falou, bloqueou, manda embora, tal. E aí tem gente que vai falar, fui excluído, tal, não sei o quê, porque essa pessoa vai aparecer lá no Insta, lá no Face, lá no grupo do WhatsApp e lá no teu suporte. Fui excluído, tal, não sei o quê. Fala, pô, o que será que você fez, né? Então, tá tudo bem, relaxa. Bom, deu tempo, né? Vamos... Bom, agora você que tá aí do outro lado, você não sabe, mas eu vou trocar de roupa, fingir que mudou o dia. Então a gente agora vai encerrar o nosso episódio. Muito legal ter respondido vocês aqui. Daqui a pouco a gente faz outro. Você que tá assistindo no YouTube, daqui a pouco para você é uma semana. Tá tudo bem, para os outros é um intervalo de 10 minutos. E a gente volta aqui, mas é um prazer. Tanto que eu puder ajudar vocês, eu fico feliz, tá? Deus abençoe a vida de vocês todos. Obrigado, gente. Thank you.